Meus filhos foram embora porque eu não tinha nada a oferecer para eles. Me disseram: "Não nos procure nunca mais, mãe. Para nós, você já morreu." Não me ligaram, não me mandaram mais mensagens. Apenas sumiram. Anos depois, quando descobriram a herança que tinha no meu nome, apareceram na minha porta de joelhos, com lágrimas no rosto, mas já era tarde demais, agora eu já tinha nada para oferecer a eles. Deixa eu te contar como chegamos aqui. Porque essa cena, essa humilhação absoluta, ela não começou hoje. Ela começou há muito tempo atrás. Começou quando meu primeiro marido me abandonou grávida do Bruno, com 2 filhos pequenos para criar. Começou quando eu tive que trabalhar como auxiliar de enfermagem durante anos, pegando 3 ônibus por dia, saindo de madrugada e voltando de noite. Começou quando meu corpo cedeu, quando a coluna não aguentou mais carregar pacientes, quando me aposentei por invalidez aos 56 anos, recebendo R$ 1.200 por mês. R$ 1.200. Sabe viver com R$ 1.200? Eu sei. Eu aprendi. Arroz, feijão, frango quando estava em promoção, roupa do brechó, remédio genérico, conta de luz parcelada, água medida, gás que tinha que durar 3 meses. Eu vivia assim, sozinha, numa kitnet em São Gonçalo que cheirava a mofo e tinha infiltração em todas as paredes. O reboco caía aos pedaços. Quando chovia, eu colocava bacia no chão para aparar a goteira. De noite, eu ouvia os ratos correndo no forro. O cheiro de esgoto subia pelo ralo do banheiro toda vez que chovia forte. Mas era meu. Era o que eu conseguia pagar. E meus filhos? Meus filhos adultos, formados, empregados, casados? Eles tinham vergonha de mim. Leonardo foi o primeiro a demonstrar. Meu filho mais velho, 41 anos. Vendedor autônomo. Sempre foi o mais duro, o mais frio. Desde criança ele me olhava com aquele ar de superioridade, como se eu fosse responsável por toda a pobreza da família, como se eu tivesse escolhido ser abandonada, como se eu tivesse escolhido ficar doente. Lembro da vez que ele me ligou só para dizer que não ia mais aparecer no Natal. Por quê, filho? Porque eu cansei, mãe. Cansei de fingir que tá tudo bem, de ter que ir nesse lugar horrível que você mora, de comer comida requentada, de ouvir você reclamando da vida. Mas eu não reclamo, Leonardo. Você reclama só de existir, mãe. Sua existência é uma reclamação. Ele desligou. Chorei 3 dias seguidos. Lembro de quando Leonardo tinha 8 anos e pegou catapora. Febre alta, corpo coberto de feridas. Passei 3 noites sem dormir, sentada na cadeira de plástico ao lado da cama dele, trocando as compressas frias na testa, dando banho morno para baixar a febre, cantando baixinho para ele dormir. Ele chorava pedindo colo. Eu pegava ele no colo mesmo, com o corpo dolorido do turno duplo que eu tinha feito no hospital. Embalava, ninava, e ele dormia agarrado em mim como se eu fosse a única coisa segura no mundo dele. Esse mesmo menino agora me dizia que eu era uma reclamação ambulante. Manuela foi a segunda, minha filha do meio, 38 anos, técnica em contabilidade, casada. Sempre foi mais fraca que o Leonardo, mas igualmente venenosa quando queria. Ela parou de me visitar depois que o marido dela reclamou. Neuza, seu genro acha que você pede dinheiro demais. Mas eu só pedi uma vez, filha, para comprar o remédio da pressão. Pois é, ele acha que você tem que se virar, que a gente já ajudou demais. Ajudou demais? Manuela, eu criei vocês sozinha. E daí? Isso te dá o direito de sugar a gente para sempre? Sugar. Ela usou essa palavra. Como se eu fosse um parasita. Como se pedir R$ 50 emprestados para comprar remédio fosse um crime hediondo. Lembro quando a Manuela tinha 15 anos e descobriu que estava grávida. Veio chorando para mim, desesperada, com medo do pai descobrir. Eu segurei a mão dela, levei ela no médico, paguei os exames. Quando ela perdeu o bebê naturalmente, fiquei 3 dias cuidando dela. Limpando, cozinhando, consolando. Nunca julguei, nunca joguei na cara. Guardei o segredo até hoje. Nem o marido dela sabe. Essa mesma filha agora me chamava de sanguessuga. E o Bruno, meu caçula, 35 anos, motorista de aplicativo. Ele foi o último a me abandonar, o que mais hesitou. Eu via nos olhos dele que ele não queria fazer aquilo.
Mas ele fez, porque os irmãos mandaram, porque ele sempre foi o mais fraco, o que precisava de aprovação, o que não sabia ficar sozinho. Lembro quando o Bruno tinha 6 anos e levou uma surra do pai. Surra de cinto, que deixou marcas nas costas. O pai estava bêbado, furioso porque tinha perdido dinheiro no jogo. Eu me joguei na frente. Levei parte da surra. Protegi meu filho com meu próprio corpo. Depois, quando o pai desmaiou de bêbado no sofá, levei o Bruno para o banheiro. Limpei os ferimentos. Passei pomada. Ele chorava baixinho, tentando não fazer barulho para não acordar o pai. Eu abracei ele, apertado, e prometi que nunca mais ia deixar ninguém machucar ele. 3 meses depois, o pai foi embora. E eu criei os 3 sozinha. Sem 1 centavo de pensão, sem ajuda de ninguém. Nos últimos meses antes daquela noite maldita, eu sentia a frieza crescendo, as visitas rareando, as ligações ficando mais curtas, as desculpas ficando mais esfarrapadas. Mãe, não vai dar para ir aí no domingo, tô cansado. Mãe, tô sem tempo, a gente conversa depois. Mãe, não posso ajudar esse mês, tô apertado. E eu engolia a seco, engolia a rejeição, engolia a solidão, porque eles eram meus filhos, porque mãe aguenta tudo, né? Mãe perdoa tudo, mãe espera, até que chegou aquele 17 de abril de 2021, 6 da tarde. Eu tinha passado a tarde inteira cozinhando. Usei o dinheiro que tinha guardado para o remédio. Fui a pé até o mercado. Eram 20 minutos de caminhada, mas economizava o ônibus. Comprei frango, arroz, feijão, alho, cebola, tomate. Voltei carregando a sacola pesada, sentindo a coluna latejando a cada passo. Mas não importava. Meus filhos vinham jantar. Passei 2 horas na cozinha. Temperei o frango com todo o carinho. Caprichei no refogado. Fiz a farofa crocante do jeito que o Leonardo gostava quando era criança. Deixei o feijão no ponto, grossinho, como a Manuela sempre pediu. Fiz arroz soltinho, branquinho, que o Bruno adorava. Arrumei a mesa com a toalha que minha mãe me deu antes de morrer. Toalha branca, bordada à mão, com flores pequeninas nas pontas. A única coisa de valor que eu tinha na casa inteira. Coloquei flores no centro. Flores artificiais de plástico cor-de-rosa, porque as naturais eram caras demais. Mas enfeitei, caprichei. Limpei cada canto da casa. Passei pano no chão. Tirei pó dos móveis velhos. Arrumei as almofadas furadas do sofá. Tomei banho. Passei batom. Penteei o cabelo. Coloquei o vestido de tecido fino estampado que eu usava para ir à igreja. Queria estar bonita. Queria que eles se orgulhassem de mim. Queria que eles vissem que a mãe deles ainda tinha dignidade, mesmo morando naquele lugar humilde. 6h15 da tarde. A campainha tocou. Meu coração quase saiu pela boca. Senti uma alegria tão grande que meus olhos encheram de lágrimas antes mesmo de abrir a porta. Respirei fundo. Limpei as mãos no avental. Tirei o avental. Corri até a porta. Abri. Eles estavam ali. Os 3. Meus 3 filhos. Leonardo na frente, com aquela cara fechada que ele sempre teve. Usando camisa social cinza escuro, calça preta. Parecia que tinha vindo direto de algum compromisso importante. Manuela no meio, olhando para o chão, vestindo uma blusa clara e calça jeans. Bruno atrás, com os olhos vermelhos, camiseta branca e bermuda. Oi, meus filhos! Entrem, entrem, a comida tá prontinha. Minha voz saiu aguda demais, ansiosa demais, desesperada demais. Dava para ouvir o tremor, a necessidade, a carência. Leonardo entrou primeiro. Pisou para dentro como quem pisa numa poça de lama. Olhou ao redor. Vi o nojo no rosto dele. O desprezo. Como se aquele lugar fosse contagioso. Como se a pobreza grudasse na roupa só de encostar nas paredes descascadas. Manuela entrou atrás. Nem me cumprimentou. Nem olhou nos meus olhos. Foi direto para o sofá. Sentou na ponta, como se tivesse medo de encostar. Cruzou os braços. Ficou olhando para o celular. Bruno foi o último. Ele me olhou. Por 1 segundo, só 1 segundo, vi tristeza nos olhos dele. Vi culpa. Vi arrependimento. Mas foi só 1 segundo. Depois ele desviou o olhar e entrou, cabisbaixo. Senta, gente. Vou buscar a comida. Não precisa, mãe. Leonardo falou seco, cortante.
A voz dele tinha aquele tom de quem não tá aberto à discussão. Parei no meio da sala. O sorriso congelou no meu rosto. Senti o estômago embrulhar. Como assim, filho? Mas vocês marcaram de vir jantar? A gente marcou porque precisa falar uma coisa. Não foi para jantar. Senti minhas pernas bambearem. Segurei na parede para não cair. A infiltração estava úmida debaixo da minha mão. Gelada. Fala, fala, meu filho. Leonardo respirou fundo. Olhou para os irmãos. Manuela acenou com a cabeça, confirmando. Dando permissão. Bruno continuou de cabeça baixa, encarando o chão como se houvesse algo fascinante ali. Mãe, a gente não aguenta mais. Não aguenta mais o quê? Isso. Ele abriu os braços, apontando para a casa toda. Para o sofá velho com molas aparecendo. Para a televisão pequena de tubo em cima do rack de MDF descascado. Para o piso de cimento queimado rachado. Para as paredes com mofo nos cantos. Essa vida. Ter que ficar carregando você nas costas. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. O ar sumiu dos meus pulmões. Carregando? Eu? Carregando? Eu. É. A gente cansa, mãe. A gente trabalha, tem família, tem conta para pagar. E você sempre pedindo ajuda. Sempre precisando de alguma coisa. Remédio, conta de luz, mercado. Toda semana é uma coisa diferente. Mas eu só peço quando não dá, filho. Quando a aposentadoria não cobre tudo. Pois é. E a gente tá cansado. Cansado de viver na pobreza por sua causa. Por minha causa. As palavras entraram na minha cabeça como pregos sendo martelados. Por minha causa. Manuela finalmente ergueu os olhos do celular. Se levantou. A voz dela saiu gelada, dura, irreconhecível. É, mãe. A gente cresceu pobre porque você nunca conseguiu nada na vida. Nunca juntou dinheiro. Nunca comprou nada. Nunca planejou nada. A gente passou fome, passou vergonha, usou roupa velha. Tudo porque você é incompetente. Incompetente. As lágrimas começaram a cair. Quentes, grossas, incontroláveis, descendo pelo meu rosto, molhando o colarinho do vestido. Eu trabalhei a vida inteira, filha. Criei vocês sozinha depois que o pai de vocês foi embora. Eu dei tudo o que eu podia. Você deu migalha, mãe. Leonardo cuspiu as palavras como veneno. Migalha. A gente passou vergonha na escola. A gente não tinha tênis bom, não tinha roupa de marca, morava em lugar horroroso. Os outros meninos riam da gente. Tudo porque você não soube se virar. Leonardo, pelo amor de Deus. Minha voz saiu quebrada, engasgada. Estendi a mão para ele. Meu filho, meu primogênito, o menino que eu embalei tantas noites. O menino que teve catapora e eu passei 3 dias sem dormir cuidando dele. O menino que chorou no meu colo quando levou bomba na escola e eu disse que tudo ia ficar bem. Ele olhou para minha mão estendida e deu um passo para trás, como se eu fosse suja, contaminada. Como se minha pobreza fosse uma doença contagiosa. Você sabe quantas vezes eu menti para os meus amigos sobre onde você morava? Leonardo continuou. A voz dele estava subindo de tom, ficando cada vez mais agressiva. Quantas vezes eu disse que você estava viajando quando me perguntavam por que você não ia nas festas da escola? Você sabe a vergonha que eu passei quando a mãe do meu amigo veio te buscar aqui uma vez e viu esse lugar? Leonardo, eu sempre fiz o melhor que pude. O melhor? Ele gritou. O melhor era largar a gente para adoção. Era ter deixado a gente com uma família que pudesse dar uma vida decente. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito com as mãos. Manuela continuou. Sabe quantos empregos melhores eu não consegui porque não tinha como colocar um endereço decente no currículo? Sabe quantos relacionamentos eu perdi porque tinha vergonha de trazer namorado aqui? Filha, eu nunca pedi para você ter vergonha. Você é a vergonha, ela gritou. E aquele grito ecoou pelas paredes finas da kitnet. Ecoou dentro da minha alma. Bruno finalmente falou. A voz dele tremeu, mas ele falou. E cada palavra era como uma facada. Mãe, a gente decidiu que é melhor cada um seguir seu caminho. Seguir o caminho? O que isso quer dizer? Leonardo tirou um papel dobrado do bolso da camisa. Caminhou até a mesa. Jogou em cima da toalha bordada, bem no meio das flores artificiais. O papel caiu com um som seco. A gente escreveu isso aqui para deixar claro, para não ter dúvida. Peguei o papel com mãos trêmulas.
Meus dedos estavam gelados, desdobrei devagar. Li, e meu mundo desabou. Mãe, decidimos que não queremos mais contato. Você representa um peso financeiro e emocional que não podemos mais carregar. A partir de hoje, considere que você não tem mais filhos. Não nos procure, não ligue, não mande mensagem. Para nós, você já morreu. Assinado: Leonardo Alves, Manuela Alves Moreira, Bruno Alves. O papel caiu da minha mão. Flutuou até o chão como uma folha morta, girando no ar, pousando no piso rachado. Olhei para eles, um por um. Procurei arrependimento, dúvida, hesitação, algum sinal de humanidade, algum resquício do amor que eu tinha certeza que eles sentiam por mim. Não vi nada, só vi frieza. Vocês estão falando sério? Manuela já estava pegando a bolsa. Completamente. Isso aqui. Ela apontou para a carta no chão. É um documento. Se você tentar nos processar, se tentar pedir pensão, a gente vai usar isso contra você. Você que abandonou a gente emocionalmente a vida inteira com essa pobreza. Você que nunca foi capaz de dar uma vida digna. Mas eu sou a mãe de vocês. Eu te carreguei dentro de mim, Manuela. Eu passei 20 horas em trabalho de parto. Eu quase morri. E você tá dizendo que eu tô morta? Tá. Pra gente, você morreu hoje. Na verdade, você nunca existiu de verdade. Você foi só uma obrigação, um fardo, uma pedra no pescoço. Leonardo já estava na porta. Abriu. Virou pra mim uma última vez e disse a coisa mais cruel que eu já ouvi na minha vida inteira. E sabe de uma coisa, mãe? Deveria ter morrido de verdade. Ia ser mais fácil pra todo mundo. A gente ia ficar de luto uns meses e depois seguir em frente. Mas assim, com você viva, é um lembrete constante do fracasso que a gente veio. Saiu. Manuela passou por mim sem olhar. Seus sapatos fizeram barulho no piso. Cada passo era uma sentença. Saiu. Bateu a porta. Bruno ficou parado, olhando para mim. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Ele abriu a boca para falar. Fechou. Abriu de novo. Mas não saiu som. Apenas virou. E saiu. A porta bateu pela última vez, e eu fiquei ali, sozinha, completamente sozinha, sozinha com a mesa posta, com a comida esfriando, com o cheiro de frango ensopado que tinha me deixado tão feliz algumas horas atrás e que agora me enjoava, com a toalha bordada, com as flores artificiais, com a carta no chão, e com o coração partido em pedaços tão pequenos que eu não sabia se um dia ia conseguir juntar de novo. Minhas pernas cederam. Desabei no chão. Sentei ali mesmo, no piso frio de cimento, encostada na parede com mofo, e chorei. Chorei até minha garganta doer, até minha cabeça latejar, até não ter mais lágrimas, até o corpo inteiro tremer de soluços secos que não produziam mais som. A comida esfriou completamente. O cheiro de frango ensopado que antes me deixava feliz, agora me enjoava. Porque eu tinha cozinhado aquilo com amor, com esperança, com a ilusão de que meus filhos ainda me amavam. Mas eles não amavam. Nunca amaram. Para eles, eu era só um peso, um estorvo, uma vergonha ambulante, um erro que a vida tinha cometido. E agora eu estava morta, morta para eles. Mas viva para sentir toda essa dor. Viva para ouvir aquelas palavras ecoando na minha cabeça. Deveria ter morrido de verdade. Você é a vergonha. Incompetente. Para nós, você já morreu. Não sei quanto tempo fiquei ali, sentada no chão frio daquela kitnet. Sei que a noite caiu. Sei que escureceu completamente. Sei que em algum momento a luz automática do corredor do prédio se apagou e eu fiquei no escuro total, no silêncio absoluto. E não me mexi. Não conseguia. Meu corpo estava lá, mas eu não. Eu estava flutuando em algum lugar entre a dor e o entorpecimento, entre a raiva e o desespero, entre querer gritar e querer sumir. Quando o sol nasceu no dia seguinte, eu ainda estava ali, deitada de lado no chão, o corpo doendo, as articulações travadas, a boca seca como lixa, a cabeça latejando com uma dor surda e constante. Meu vestido estava amarrotado, o batom tinha borrado, o cabelo estava embaraçado. Levantei com dificuldade. Cada movimento era uma agonia. Não era só a dor física da coluna que já doía sempre, das pernas que já eram fracas,
dos braços que já não tinham força. Era a dor da alma. Aquela dor que pesa tanto que parece que vai te puxar para o fundo da terra. Aquela dor que sufoca, que aperta o peito, que te faz querer desaparecer. Olhei para a mesa. A comida ainda estava lá. O frango ensopado tinha formado uma camada de gordura branca e dura por cima. Parecia cera de vela. O arroz estava empedrado, grudado na panela. O feijão tinha azedado, dava para sentir o cheiro estragado. As moscas já tinham descoberto o banquete. Tinha dezenas delas pousadas na comida, andando, se alimentando. Peguei tudo, joguei no lixo, cada prato, cada panela, cada talher, joguei tudo fora, porque olhar para aquela comida era olhar para minha humilhação, era ver fisicamente o desperdício do meu amor, do meu esforço, da minha esperança ridícula. Recolhi a toalha bordada, a toalha da minha mãe. Tinha uma mancha de molho onde Leonardo tinha jogado o papel, uma mancha marrom, oleosa, que tinha se espalhado pelo tecido branco. Tentei lavar. Molhei. Ensaboei. Esfreguei até meus dedos doerem. Esfrega que esfrega. A mancha não saiu. Ficou ali. Permanente. Eterna. Desisti. Guardei a toalha no fundo do armário, junto com as outras coisas que eu não queria mais ver, junto com as fotos antigas dos meus filhos quando eram pequenos, junto com os desenhos que eles fizeram para mim no Dia das Mães, junto com os cartões que eles escreveram dizendo: "Te amo, mãe." Tudo mentira. Sempre foi tudo mentira. Peguei a carta do chão, li de novo. Cada palavra ainda doía. Ainda queimava como ferro em brasa na pele. Mas agora tinha outra coisa misturada com a dor. Raiva. Uma raiva surda, profunda, que começava a ferver lá no fundo do meu peito como água esquecida no fogo. Guardei a carta. Não joguei fora. Não sei por quê. Talvez porque eu precisasse de prova. Prova de que aquilo tinha acontecido de verdade. Prova de que meus filhos eram capazes daquilo. Prova de que eu não estava enlouquecendo, que aquilo não era um pesadelo do qual eu ia acordar. Nos dias seguintes tentei ligar. Peguei o telefone com as mãos tremendo. Disquei o número do Leonardo. Chamou. 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 Caixa postal. Liguei de novo. Bloqueada. O número nem chamava mais. Só uma mensagem automática. O número discado não pode receber chamadas no momento. Tentei a Manuela. Bloqueada. Tentei o Bruno. Bloqueada. Mandei mensagem no WhatsApp. Escrevi: "Filho, por favor, me responde. Eu só quero conversar. Eu te amo." As mensagens ficavam com um único cheque cinza. Não entregue. Bloqueada. Mandei para Manuela: "Filha, por favor, eu não aguento isso. Eu preciso de vocês." Um cheque. Bloqueada. Mandei pro Bruno: "Meu filho, por favor, não faz isso com a sua mãe." Um cheque. Bloqueada. Passei uma semana tentando, uma semana inteira ligando, mandando mensagem, esperando, até que numa quinta-feira de manhã decidi ir pessoalmente. Fui até a casa do Leonardo. Era longe. 2 conduções. Gastei o dinheiro que eu tinha separado pro gás, mas não importava. Eu precisava ver meu filho. Precisava olhar nos olhos dele. Precisava fazê-lo entender. Cheguei lá 12:00. Casa bonita. 2 andares. Portão de ferro. Jardim arrumado. Toquei a campainha. Ele abriu a porta. Me viu e o rosto dele se contorceu de raiva pura. "O que você está fazendo aqui?" "Leonardo, filho, eu só quero conversar." "Eu não sou seu filho. Eu não quero você perto de mim. Você não leu a carta?" "Li, mas nada. Você está invadindo minha privacidade. Está me perseguindo." A esposa dele apareceu atrás. Uma mulher loira, alta, bem vestida. Olhou para mim com nojo, com desprezo, como se eu fosse uma mendiga pedindo esmola na porta. "Leonardo, chama a polícia." "Não precisa chamar a polícia. Eu só quero conversar com meu filho." "Eu disse para chamar a polícia." Ele pegou o celular. Discou 190. Ficou ali, me encarando, enquanto falava com o atendente. "Alô? Tem uma mulher aqui na minha casa me perturbando. Eu já pedi para ela ir embora, mas ela não vai. Eu tenho medo que ela faça alguma coisa." "Leonardo, pelo amor de Deus." Comecei a chorar. "Ela tá chorando, mas é manipulação. Eu não quero ela aqui." 10 minutos depois, a viatura chegou. 2 policiais desceram. Um homem, uma mulher. "A senhora conhece esse moço?" "Conheço."
É meu filho. Ele não quer contato com a senhora. A senhora precisa ir embora. Mas eu só queria conversar. A senhora está perturbando a paz dele. Se voltar aqui, vai ser autuada por perturbação. Se insistir, pode até ser presa. Me levaram embora. Me colocaram na viatura. Me levaram até a rodoviária e me soltaram lá. Voltei para casa destroçada. Chorei no ônibus inteiro. As pessoas olhavam, algumas com pena, outras com curiosidade. Outras desviavam o olhar, desconfortáveis. Cheguei em casa de noite. Entrei, fechei a porta. Sentei no sofá velho e fiquei ali, imóvel, olhando para a parede. A pressão arterial disparou naquela noite. 190 por 120. Senti a cabeça rodando, o corpo formigando. Meus braços ficaram dormentes. Tentei me levantar da cama para pegar o remédio. Desmaiei. Dona Marlene me encontrou no dia seguinte. Ela tinha a chave da minha casa. Sempre teve. A gente era amigas há 30 anos, vizinhas de prédio, irmãs de coração. Ela sempre ia lá ver como eu tava. Ela entrou chamando meu nome. Ceissa! Ceissa! Cê tá aí? Me encontrou caída no corredor, entre o quarto e a sala. Desmaiada, gelada. Ela gritou. Chamou a ambulância. Ficou do meu lado segurando minha mão, chorando, até a ambulância chegar. Fui internada no hospital municipal. 3 dias internada. Soro entrando na veia. Remédio para pressão. Calmante. Sedativo. Exames. Mais exames. A médica conversou comigo no 2º dia. Dona Neuza, a senhora teve um pico hipertensivo grave. Muito grave. A pressão subiu tanto que poderia ter causado um AVC a qualquer momento. A senhora tem sorte de estar viva. Sorte? Que sorte era essa de estar viva para sofrer? A senhora precisa cuidar da saúde mental. O que aconteceu para deixar a senhora tão mal assim? Não consegui responder. Só chorei. E chorei. E chorei. Quando recebi alta, Dona Marlene me levou para casa dela. Não quis que eu ficasse sozinha. Você vai ficar aqui comigo uns dias. Não discute. Não aceito não como resposta. Fiquei. Mas não melhorei. Entrei numa espiral. Acordava, mas não levantava da cama. Ficava ali, deitada, olhando para o teto. Comia só quando a Marlene insistia muito. E mesmo assim, comia pouco. Sem gosto, sem vontade. Tomava banho só quando ela brigava. Neuza, levanta dessa cama e vai tomar um banho. Você não pode ficar assim. Eu ia. Tomava banho. Demorava 1 hora embaixo do chuveiro. Deixava a água quente cair. Às vezes chorava, às vezes só ficava ali, parada, sentindo a água escorrer. Passei o dia inteiro deitada, sem fazer nada, pensando em como eu tinha falhado, em como eu não tinha sido boa o suficiente, em como meus filhos tinham razão. Eu era um peso, eu era incompetente, eu tinha destruído a vida deles. Eles estariam melhor se eu tivesse morrido mesmo, se eu tivesse sumido, se eu nunca tivesse existido. Ceissa, para com isso. Marlene falava firme. Sentava na beirada da cama, segurava minha mão. Você não destruiu nada. Você criou 3 filhos sozinha. Trabalhou até o corpo quebrar. Deu tudo o que podia. Mais do que podia. Eles que são uns ingratos, uns monstros. Mas eu não acreditava nela. Porque mãe sempre acha que a culpa é dela, né? Sempre acha que podia ter feito mais. Sido melhor. Dado mais. Amado mais, protegido mais. Fiquei 6 meses afundada nessa depressão. 6 meses em que a vida não tinha cor, não tinha sabor, não tinha sentido. Tudo era cinza, tudo era vazio. Até que num sábado de manhã, Dona Marlene me acordou cedo. Abriu as cortinas. A luz do sol entrou forte, me cegando. Levanta, você vai comigo. Ir onde? Na reunião do grupo da 3ª idade, na igreja. Marlene, eu não tô com cabeça, eu não tô perguntando. Tô mandando. Levanta dessa cama, toma banho, se arruma e vamos. Fui porque não tinha força para discutir. Chegamos na igreja. Salão de eventos no subsolo. Tinha umas 20 pessoas. Idosos. Conversando, rindo, tomando café com leite e comendo pão com manteiga. Sentei num canto. Quieta. De cabeça baixa. Marlene foi conversar com as amigas dela. E foi ali que eu vi ele pela primeira vez. Antônio Ferreira. Ele estava sentado do outro lado do salão.
sozinho, lendo jornal. Homem alto, magro, cabelo grisalho bem penteado, óculos de grau. Roupa simples, mas limpa. Calça de sarja bege, camisa de botão branca. Sapato preto bem engraxado. Ele ergueu os olhos do jornal. Nossos olhares se cruzaram. Ele sorriu. Um sorriso tímido, gentil, sem segundas intenções, sem pena, sem julgamento. Apenas um sorriso. Eu desviei o olhar, mas senti algo estranho. Algo que eu não sentia há muito tempo. Curiosidade. As reuniões viraram rotina. Marlene me arrastava todo sábado. E todo sábado eu via o Antônio. Sempre quieto, sempre educado, sempre sozinho, sempre lendo jornal ou conversando baixo com algum outro senhor. Até que num dia ele veio até mim. Bom dia. Olhei para ele. De perto, vi que ele tinha olhos castanhos e cansados. Olhos de quem já tinha vivido muita coisa. Olhos gentis. Bom dia. Meu nome é Antônio. Antônio Ferreira. Neuza. Prazer, Neuza. Posso sentar? Acenei que sim. Ele sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo. Não era um silêncio desconfortável. Não era pesado. Era tranquilo. Você vem aqui toda semana? Minha amiga me traz. Entendo. Eu também venho toda semana. Moro sozinho. É bom sair de casa, conversar um pouco. Você é viúvo? Sou. Há 8 anos. E você? Divorciada. Há muito tempo. Ele acenou. Não perguntou mais nada. Não foi invasivo. Apenas ficou ali, sentado ao meu lado, em silêncio. Respeitoso. Foi a primeira vez em meses que eu me senti vista. Não julgada, não cobrada, não pesada. Apenas vista. Nos sábados seguintes, a gente conversou mais. Ele perguntava sobre mim, sobre minha vida. Eu contava, aos poucos, com cuidado, testando, mas contava. Ele me ouvia, de verdade, não fingia, não olhava para o relógio, não desviava o olhar, não mudava de assunto, apenas ouvia. E quando eu perguntava sobre ele respondia, sem drama, sem reclamar, sem se fazer de coitado. Trabalhei 30 anos na Petrobras, me aposentei, minha esposa morreu de câncer. Cuidei dela até o último dia. Não tivemos filhos, a família toda mora longe. Tenho sobrinhos em Minas, mas a gente quase não se fala, então é só eu e meus livros. Você não se sente sozinho? Sinto, mas aprendi a viver com isso. A solidão só é ruim quando a gente resiste a ela. Quando a gente aceita, ela vira companhia. 3 meses depois das primeiras conversas, ele me ofereceu carona para casa. Neuza, você mora longe. Deixa eu te levar de carro. Hesitei, mas aceitei. Ele dirigia devagar, com cuidado, sem pressa. Respeitava os limites, dava seta. Parava nas faixas de pedestres. Quando chegamos na frente do meu prédio, ele não foi embora logo. Desligou o carro. Ficou ali, conversando comigo. Por 1 hora, 2, conversamos sobre tudo. Sobre música, sobre comida, sobre lugares que a gente queria conhecer, sobre saudade. Neuza, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você parece tão triste, tão perdida? Engoli seco. É uma longa história. Eu tenho tempo e tenho ouvidos, se você quiser falar. E eu contei. Pela primeira vez desde que aconteceu, eu contei tudo. Sobre os filhos, sobre o abandono, sobre a carta, sobre a humilhação, sobre a dor que não passava, sobre a vontade de sumir. Ele ouviu sem interromper, sem julgar, sem dar palpite. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo, pensando. Depois falou: seus filhos são tolos. Por quê? Porque abriram mão da melhor coisa que tinham. Você. Comecei a chorar, não de tristeza, de alívio, porque alguém finalmente tinha dito que não era culpa minha, que eu não era o problema, que eu valia alguma coisa. Antônio virou amigo, começou a me visitar, 2 vezes por semana, sempre avisando antes, sempre educado. Trazia pão fresco da padaria, leite, às vezes um bolo, um pedaço de queijo. A gente sentava na minha sala apertada e conversava por horas, sobre tudo, sobre nada, sobre a vida, sobre os erros, sobre as dores, sobre as alegrias pequenas que a gente deixa passar sem perceber. Ele nunca me julgou, nunca me fez sentir pequena, nunca insinuou que eu tinha culpa,
Nunca disse que eu devia perdoar meus filhos. Apenas me ouviu, me acolheu. E aos poucos, eu fui voltando a viver. 6 meses depois, ele me pediu em namoro. Fiquei chocada. Antônio, eu não tenho nada para oferecer. Sou pobre, doente, velha, quebrada por dentro. Ele segurou minha mão. A mão dele era quente, firme, segura. Você tem você, e é tudo que eu preciso. O velório foi numa manhã chuvosa, céu cinza, vento frio, caixão fechado, flores brancas. Dona Marlene ao meu lado, segurando minha mão. Vieram alguns amigos dele, colegas da Petrobras aposentados, vizinhos, parentes distantes que eu nunca tinha visto e que sumiram logo depois do enterro. Fiquei ali, de pé, olhando para o caixão, tentando processar. Antônio tinha ido dormir comigo na noite anterior. A gente tinha conversado sobre a viagem que ia fazer no fim de semana, sobre o restaurante novo que ia experimentar, sobre a vida. E de manhã, quando acordei, ele estava frio e imóvel. E eu fiquei sozinha de novo. As 2 semanas seguintes foram um borrão. Gente entrando e saindo, papelada, cartório, cemitério, missa de 7º dia. Eu fazia tudo no automático. Assinava onde mandavam, concordava com tudo. Porque não importava, nada importava. Antônio tinha ido, e tinha levado minha paz junto. Até que numa quinta-feira de tarde, 2 semanas depois do enterro, a campainha tocou. Abri a porta. Tinha um homem de terno, 50 e poucos anos, pasta de couro na mão. Dona Neuza Alves Ferreira? Sim. Meu nome é Heitor Bastos, sou advogado. Fui indicado pelo Sindicato dos Aposentados da Petrobras. Preciso falar com a senhora sobre o inventário do senhor Antônio Ferreira. Inventário? Sim. Podemos conversar? Deixei ele entrar. Sentamos na sala. Ele abriu a pasta, tirou vários documentos. Dona Neuza, o senhor Antônio faleceu sem deixar testamento registrado em cartório, mas deixou documentação clara sobre seu patrimônio. A senhora, como esposa, é a única herdeira legal. Herdeira? Mas ele tinha só a aposentadoria? Doutor Heitor me olhou com uma expressão gentil. Dona Neuza, seu marido era aposentado da Petrobras há 22 anos. Ele recebia mensalmente R$ 9.500 de aposentadoria. Além disso, ele era proprietário de 3 imóveis. Pisquei. Não estava entendendo. 3 imóveis? Sim. Este apartamento onde a senhora mora, avaliado em R$ 800 mil. Um apartamento de 2 quartos em Niterói, alugado, que rende R$ 2.500 mensais, avaliado em R$ 500 mil. E uma sala comercial em São Gonçalo, também alugada, que rende R$ 1.800 mensais, avaliada em R$ 350 mil. Minha cabeça começou a girar. Além disso, Dr. Heitor continuou, o Sr. Antônio tinha aplicações financeiras, previdência privada e um seguro de vida robusto. Somando tudo, imóveis, investimentos, previdência, seguro, o patrimônio líquido é de aproximadamente R$ 2.300.000. Fiquei muda. R$ 2.300.000. A senhora herdará tudo. A aposentadoria dele, por lei, se torna pensão vitalícia para o cônjuge. A senhora passará a receber R$ 8.500 por mês pelo resto da vida. Os imóveis, investimentos, tudo passa para seu nome. Comecei a chorar. Ele nunca me contou. Ele era discreto, mas deixou tudo registrado. A senhora era a única beneficiária. Ele não tinha filhos, não tinha outros herdeiros diretos. Tudo é seu. Passei a mão no rosto. Tentei processar. Quanto tempo leva para resolver isso? Inventário costuma levar de 6 a 12 meses. Vou cuidar de tudo. A senhora só precisa assinar os documentos. Assinei. E quando o Dr. Heitor saiu, sentei no sofá e chorei. Chorei porque Antônio tinha me amado tanto que deixou tudo para mim. Chorei porque ele nunca ostentou, nunca se gabou. Apenas viveu e me amou. E chorei porque pela primeira vez na vida eu tinha dinheiro, muito dinheiro, e não tinha ninguém para compartilhar. Os meses seguintes foram estranhos. O processo de inventário andava devagar. Papelada, impostos, avaliações, mas Dr. Heitor cuidava de tudo. Eu não contei para ninguém.
Só Dona Marlene sabia, e ela guardou o segredo. Ceissa, não conta pra ninguém. Dinheiro atrai rato. Eu concordei. Vivi normalmente, quieta, discreta. Ia ao mercado, ia à igreja. Conversava com vizinhos, ninguém desconfiava de nada. 7 meses depois, o inventário foi finalizado. Num dia de terça-feira, Dr. Heitor me ligou. Dona Neuza, está tudo pronto. A senhora pode passar aqui no escritório amanhã para assinar os documentos finais e receber as escrituras. Fui. Assinei tudo. Recebi as escrituras dos 3 imóveis, recebi os extratos dos investimentos, recebi a confirmação da pensão vitalícia. E quando saí daquele escritório, eu não era mais a Neuza pobre. Eu era dona de um apartamento em Icaraí, avaliado em R$800 mil. Dona de outros 2 imóveis, que somavam mais R$850 mil. Tinha investimentos e previdência privada, que somavam mais R$650 mil. Recebia pensão de R$8.500 por mês. E os aluguéis dos 2 imóveis rendiam mais R$4.300 mensais. No total, minha renda mensal era de R$12.800. R$12.800. Lembra quando eu vivia com 1.200? Lembra quando eu pedia R$50 emprestado para os meus filhos e eles diziam que eu sugava eles? Pois é, agora eu tinha mais dinheiro do que eu jamais sonhei ter na vida inteira. E não tinha ninguém para dividir, porque meus filhos tinham me declarado morta. Fiquei 6 meses vivendo nessa nova realidade, quieta, sem alarde. Guardei segredo. Não mudei nada na rotina. Continuei indo ao mesmo mercado, à mesma igreja, conversando com as mesmas pessoas. Mas por dentro, eu estava mudando. Porque pela primeira vez na vida, eu tinha poder. E eu ainda não sabia o que fazer com ele. Até que numa quinta-feira de tarde, 6 meses depois do inventário finalizado, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Leonardo. Meu coração disparou. Fazia mais de 3 anos que eu não via meu filho. Não abri. Ele tocou de novo. E de novo. Mãe, eu sei que você tá aí. Abre, por favor. Preciso falar com você. Fiquei imóvel, segurando a respiração. Mãe, pelo amor de Deus, eu errei. A gente errou. Abre a porta, por favor. Não abri. Ele ficou mais 15 minutos, tocando, chamando, implorando. Depois foi embora. No dia seguinte, foi a Manuela, mesma ladainha, chorando, pedindo perdão, pedindo para eu abrir a porta. Não abri. Depois foi o Bruno. Depois os 3 juntos, batendo, gritando, chorando. Mãe, a gente errou. Mãe, perdoa a gente. Mãe, a gente precisa de você. Não abri, mas eu sabia. Eu sabia porque eles tinham voltado. Porque alguém tinha contado. Alguém tinha visto meu nome em algum documento público do inventário. Ou tinha ouvido algum comentário. Ou tinha descoberto de alguma forma. Eles sabiam que eu tinha herdado. E tinham voltado. Não por mim. Pelo dinheiro. Numa manhã de sábado, quando eu voltava do mercado, eles estavam na portaria do prédio. Os 3. De joelhos, chorando. O porteiro olhava constrangido. Alguns vizinhos observavam de longe. Mãe, perdoa a gente. Leonardo falava entre soluços. A gente foi horrível. A gente foi cruel. Mas a gente tá arrependido. Muito arrependido. Manuela segurou minha mão. Puxei com força. Ela quase caiu. Mãe, a gente errou. A gente sabe. Mas somos sua família. Somos seus filhos. Você não pode nos abandonar. Bruno chorava convulsivamente. Mãe, eu sinto tanto a sua falta. Tanto. Por favor, deixa a gente voltar, por favor. Olhei para eles e senti nada. Absolutamente nada. Nem raiva, nem dó, nem amor. Nada. Levantem. Eles se levantaram esperançosos. Vocês querem entrar? Sim, sim, mãe, por favor. Então vem. Subimos pro apartamento. No elevador, eles ficaram em silêncio, olhando pro chão, nervosos. Quando entramos no apartamento, eles olharam ao redor, boquiabertos. Móveis novos, sofá de couro, televisão grande, decoração bonita, quadros nas paredes, piso de madeira, vista linda pra praia. Leonardo engoliu seco. Manuela arregalou os olhos. Bruno ficou parado, chocado. Senta. Eles sentaram no sofá. Eu fiquei de pé, braços cruzados.
Por que vocês voltaram? Silêncio. Leonardo, por que você voltou? Ele baixou a cabeça. Porque eu errei, mãe. Não, por que agora? Por que não voltou há 2 anos? Há 3? Ele não respondeu. Olhei para Manuela. E você? Ela chorava. Mãe, eu descobri que a senhora herdou... Pronto. Pelo menos uma deles foi honesta. Ah, então é isso. Vocês descobriram que eu herdei dinheiro e voltaram. Bruno tentou falar. Mãe, não é só por isso. Cala a boca, Bruno. Ele calou. Fui até o escritório. Peguei uma pasta. Voltei para a sala. Joguei na mesa de centro. Sabem o que é isso? Leonardo pegou. Abriu. Era uma cópia daquela carta. A carta que eles tinham me dado anos atrás. Aquela que dizia que eu estava morta para eles. Xerox autenticado em cartório. Vocês lembram disso? Manuela soluçou. Mãe, a gente estava com raiva. A gente não pensou. Raiva? De mim? Do que eu fiz de tão horrível para merecer isso? Mãe, a gente estava errado. Vocês me chamaram de peso, de incompetente. Disseram que eu tinha destruído a vida de vocês. Me abandonaram. Me bloquearam. Chamaram a polícia quando eu tentei me aproximar. Mãe, perdoa a gente. Bruno se ajoelhou de novo. Levantem. Ele levantou. Respirei fundo. Olhei nos olhos de cada um deles. Vocês querem saber por que eu deixei vocês entrarem aqui hoje? Eles esperaram em silêncio. Porque eu queria olhar nos olhos de vocês e confirmar uma coisa. Pausa. Vocês não vieram aqui porque sentem minha falta. Vocês vieram porque descobriram que eu tenho dinheiro e acham que têm direito. Mas vocês estavam certos naquela carta. Eles franziram a testa, confusos. Eu realmente não tenho nada para oferecer para vocês. Porque tudo que eu tenho, esse apartamento, esse dinheiro, essa paz, não é para quem me jogou fora quando eu era pobre. Podem ir embora. E dessa vez, não voltem. Leonardo ficou pálido. Mãe, você não pode fazer isso. Posso, e tô fazendo. Saiam da minha casa. Mãe! Manuela gritou. Você não pode nos abandonar. Comecei a rir. Uma risada seca, amarga. Eu não posso abandonar vocês? Vocês estão de brincadeira, né? Mãe, a gente é sua família. Bruno tentou. Não, vocês não são. Vocês mesmos disseram. Para vocês eu tô morta. Lembra? Abri a porta. Saiam. Eles não se moveram. Saiam. Saíram. Chorando, gritando, ameaçando. Fechei a porta. Tranquei. Encostei nela. E pela primeira vez em anos, sorri. Eles não desistiram. Claro que não. Gente assim nunca desiste quando tem dinheiro em jogo. Nos meses seguintes, foi uma enxurrada. Ligações de números desconhecidos. Mensagens no WhatsApp de contas novas que eles criavam só para me mandar textão choroso. Apareciam na portaria do prédio. Mandavam carta, e-mail, recado com vizinho. Ignorei tudo. Até que Leonardo decidiu apelar. Ele entrou com processo pedindo pensão alimentícia reversa. Isso mesmo. Meu filho, de 41 anos, vendedor autônomo, entrou na justiça pedindo que eu pagasse pensão para ele. A alegação, que ele estava em situação de necessidade, que eu, como mãe, tinha obrigação de ajudar, que eu tinha patrimônio considerável e ele estava desempregado. Mentira. Ele não estava desempregado, mas ele forjou documentos, declarou renda zero, pegou atestado médico falso dizendo que tinha depressão e não conseguia trabalhar. Quando o doutor Heitor me mostrou o processo, senti a raiva subir. Ele tá pedindo 3.000 reais por mês, dona Neuza. 3.000? Sim. E citou seus irmãos como testemunhas de que a senhora tem condições de pagar. E tem chance de dar certo? 0. Ele é adulto, saudável, tem capacidade de trabalho. Além disso, ele foi quem rompeu o vínculo familiar. Tenho a carta que eles te deram, autenticada. Isso destrói o processo dele. Então derruba. Dr. Heitor derrubou. Em 2 semanas. O juiz nem deu direito à réplica. Processo negado. Leonardo ainda teve que pagar as custas processuais. Mas isso só deixou ele mais furioso. Manuela tentou outra abordagem. Ela espalhou pela família inteira que eu era uma mãe ingrata, que abandonei meus filhos, que tinha dinheiro e me recusava a ajudar. Primas distantes me ligaram. Tios que eu não via há décadas mandaram mensagem. Neuza, é verdade que você tá rica e não ajuda seus filhos? Bloqueei todo mundo.
Bruno foi o único que, lá pelo 5º mês, mandou uma carta diferente. Não pedia dinheiro. Não ameaçava. Só pedia perdão. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Eu sei que eu te machuquei. Eu sei que eu fui covarde. Mas eu queria que você soubesse que eu me arrependo. Todo dia eu me arrependo. Eu não quero seu dinheiro. Eu só queria dizer que eu sinto muito e que eu te amo. Sempre amei, mesmo quando disse que não. Bruno. Li a carta 3 vezes. Senti algo se mexer dentro de mim, mas não respondi, porque perdão não apaga, não conserta, e eu não estava pronta para perdoar. 2 anos se passaram, 2 anos de paz, de silêncio, de vida boa. Viajei com Dona Marlene. Conhecemos Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina. Fiquei em hotéis bons. Comi em restaurantes chiques. Comprei roupa nova. Arrumei o cabelo em salão caro. Doei parte da herança. 50 mil reais para o asilo onde minha mãe tinha passado os últimos anos de vida. 30 mil reais para um orfanato em São Gonçalo. 20 mil reais para a igreja que me acolheu quando eu estava no fundo do poço. E vivi. Finalmente, vivi. Até que numa terça-feira de manhã recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por engano. Alô? Dona Neuza? Aqui é da Secretaria de Saúde de Niterói. A senhora é mãe do Leonardo Alves? Meu coração gelou. Sou. Por quê? Ele deu entrada no hospital com infarto, está na UTI, pediu para avisar a senhora. Desliguei. Fiquei parada, segurando o celular. Infarto. Leonardo tinha 43 anos. Novo demais para infarto. Ou talvez não. Talvez o ódio que ele carregava dentro dele tivesse finalmente cobrado o preço. Não fui para o hospital. Liguei para o Dr. Reitor. Doutor, preciso de um favor. Quero informações sobre meu filho Leonardo. Ele está internado. Quero saber a real situação dele. Mas não quero ir lá. Dr. Heitor conseguiu. 2 horas depois, me ligou de volta. Dona Neuza, ele teve um infarto leve. Já está estabilizado. Vai ter alta em 2 dias. Não corre risco de vida. Obrigada. Desliguei. Leonardo não ia morrer. Mas talvez fosse a hora de eu matar a farsa de uma vez por todas. Passei os próximos dias planejando. Friamente. Calculadamente. Liguei para Manuela de um número que ela não tinha bloqueado. Alô? Manuela, sou eu, sua mãe. Silêncio. Mãe? Sim, quero conversar com vocês. Você, Leonardo e Bruno. Marquei um encontro. Sábado, 4 da tarde, no meu apartamento. Mãe, sério? Você quer mesmo conversar? Quero. Mas tem condições. Primeira, vocês vêm sozinhos, sem cônjuge, sem filho, só vocês 3. Segunda, vocês chegam no horário, nem 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. Terceira, vocês me ouvem até o final, sem interromper. Entendido? Sim, sim, mãe. A gente vai. Obrigada, obrigada. Sábado, 4 da tarde. Desliguei. Dona Marlene me olhou preocupada. Ceissa, o que você vai fazer? O que eu devia ter feito há 2 anos? Que é encerrar essa história. Sábado chegou. Passei a manhã toda me preparando. Não emocionalmente, tecnicamente. Arrumei a sala. Coloquei a mesa no centro. 6 cadeiras. 3 de um lado, 3 do outro. No meu lado, coloquei 3 pastas, grossas, organizadas, etiquetadas. Em cima de cada pasta, um nome. Leonardo, Manuela, Bruno. Dentro das pastas, tudo. Absolutamente tudo. Cópia autenticada da carta de abandono. Prints de conversas antigas onde eles me humilhavam. Registros de ligações que eles se recusaram a atender. Cópia do processo ridículo que Leonardo moveu contra mim. Prints de mensagens que Manuela espalhou falando mal de mim para a família. E mais. Muito mais. Porque nos últimos 6 meses, enquanto eles achavam que eu estava quieta, eu estava investigando. Contratei um detetive particular. Discreto, eficiente. E descobri coisas. Coisas que eles achavam que estavam escondidas. Leonardo devia 120 mil reais para agiotas. Apostava em site ilegal. Tinha processo trabalhista de ex-funcionário que ele enrolou. Bateu no carro de um vizinho e fugiu sem pagar. Sonegava imposto. Manuela desviava dinheiro da empresa onde trabalhava. Pequenas quantias. Mas há anos.
No total, uns 90 mil reais. Tinha caso extraconjugal com o chefe. O marido dela não sabia. Mentia na declaração de imposto de renda. Bruno, ele era o mais limpo, mas tinha dívida de cartão de crédito alta, uns 40 mil reais. E devia pensão alimentícia atrasada da filha que teve com a ex-mulher. 2 anos de atraso. 12 mil reais. Tudo documentado, tudo comprovado. Tudo ali, nas pastas. 4 da tarde. A campainha tocou. Abri o interfone. Alô? Mãe, somos nós. Subam. Abri a porta do apartamento. Esperei. O elevador se abriu. Eles saíram. Os 3. Leonardo ainda estava pálido, mais magro. Manuela tinha olheiras fundas. Bruno evitava meu olhar. Entrem. Entraram. Olharam para a sala. Viram a mesa, as cadeiras, as pastas. Sentem. Sentaram. Do lado oposto ao meu. Sentei na minha cadeira. Cruzei as mãos sobre a mesa. Olhei para eles, um por um. Obrigada por virem. Manuela tentou falar. Mãe, a gente... Levantei a mão. Eu falei que vocês iam me ouvir até o final sem interromper. Lembra? Ela fechou a boca. Bom, vamos começar. Puxei a primeira pasta. A do Leonardo. Leonardo, meu primogênito. Você me chamou de incompetente, de peso. Disse que eu destruí sua vida, que eu era responsável pela pobreza da família. Abri a pasta. Você hoje tem 43 anos, trabalha como vendedor autônomo, mas nos últimos 3 anos você desviou mercadoria da empresa onde era representante. Sonegou imposto. Devia 120 mil reais para agiotas, porque você apostava em site ilegal. Bateu no carro do seu vizinho e fugiu sem pagar o conserto. Tem processo trabalhista de ex-funcionário que você humilhou e demitiu sem pagar verbas rescisórias. Joguei os documentos na mesa, um por um. Leonardo ficou branco. Tá tudo aqui, comprovado, assinado, autenticado. Puxei a segunda pasta, a da Manuela. Manuela, minha filha do meio. Você disse que eu não sabia me planejar, que eu era burra, que eu tinha vergonha de você. Abri a pasta. Você trabalha como técnica em contabilidade há 15 anos e há 8 anos você desvia dinheiro da empresa. Pequenos valores, 500 aqui, 1.000 ali. No total, você desviou 90 mil reais. Além disso, você tem um caso com seu chefe há 3 anos. Ele é casado, você também. E você mente na declaração de imposto de renda. Joguei os documentos, prints, extratos, fotos. Manuela começou a chorar. Tá tudo aqui. Puxei a terceira pasta, a do Bruno. Bruno, meu caçula, você foi o que mais hesitou, mas foi. Porque você é fraco, porque você precisa de aprovação. Abri a pasta. Você deve 40 mil reais no cartão de crédito. Você deve 12 mil reais de pensão alimentícia atrasada da sua filha. 2 anos sem pagar. Sua ex-mulher te processou. O processo tá correndo. Você pode ser preso. Joguei os documentos. Bruno baixou a cabeça. Respirei fundo. Vocês me chamaram de incompetente, de peso, de fracassada. Mas olha só, eu, a incompetente, construí uma vida honesta. Trabalhei até meu corpo quebrar. Nunca desviei, nunca menti, nunca enganei ninguém. E quando eu herdei porque alguém me amou de verdade. Não porque eu enganei, não porque eu roubei, porque eu amei e fui amada. Olhei para eles. Vocês, por outro lado, que são tão superiores, tão inteligentes, tão melhores que eu, olha o que são. Ladrões, mentirosos, devedores, covardes. Leonardo tentou falar. Mãe, isso não... Cala a boca! Ele calou. Agora vocês vão me ouvir até o final, como prometeram. Levantei. Comecei a andar ao redor da mesa, devagar. Quando vocês me abandonaram, eu desejei morrer. Chorei tanto que achei que ia secar por dentro. Mas não morri. Eu sobrevivi. E mais do que isso, eu venci. Parei atrás da cadeira do Leonardo. Você, Leonardo, vai pagar suas dívidas. Sozinho. Porque eu não vou te dar 1 centavo. E se os agiotas vierem te cobrar, você vai se virar. Assim como eu me virei quando vocês me abandonaram. Andei até a cadeira da Manuela. Você, Manuela, vai ser demitida, porque eu mandei cópia dessas provas para o dono da empresa, anonimamente. E ele vai descobrir o que você fez. E você vai responder por isso.
Assim como eu respondi sozinha pela pobreza que vocês me jogaram na cara. Andei até a cadeira do Bruno. E você, Bruno, vai pagar a pensão da sua filha, porque eu transferi 12 mil reais para a conta da sua ex-mulher, em seu nome. Mas não se iluda. Esse dinheiro não foi um presente, foi um empréstimo. E você vai me pagar, com juros, ou eu te processo. Voltei para o meu lugar, sentei. Vocês vieram aqui esperando o quê? Que eu ia perdoar? Que eu ia abrir os braços e dizer que tá tudo bem? Que eu ia dividir meu dinheiro com vocês? Silêncio. Pois eu vou dividir. Eles levantaram a cabeça. Esperançosos. Sorri. Um sorriso gelado. Vou dividir com quem merece. Com o asilo onde minha mãe morreu. Com o orfanato onde crianças abandonadas vivem. Com a igreja que me acolheu quando vocês me jogaram fora. Levantei. Mas com vocês não vão ver um centavo. Peguei meu celular. Liguei. Doutor Reitor? Pode subir? 2 minutos depois, Dr. Reitor entrou no apartamento, com mais 2 homens. Esses são oficiais de justiça. Eu consegui uma ordem de restrição contra vocês 3. A partir de agora, vocês não podem se aproximar de mim. Não podem me ligar, não podem me mandar mensagem, não podem aparecer aqui. Se aparecerem, serão presos. Leonardo se levantou. Você não pode fazer isso. Posso, e tô fazendo. Manuela gritou. Você é nossa mãe. Você não pode nos abandonar. Comecei a rir. Aquela mesma risada seca de antes. Engraçado. Quando eu disse isso para vocês há 3 anos, vocês disseram que ser mãe não me dava o direito de sugar vocês para sempre. Lembra? Bruno chorou. Mãe, por favor, saiam da minha casa. Os oficiais de justiça se aproximaram. Vamos, senhores. Eles saíram, chorando, gritando, ameaçando. Dr. Heitor ficou. Fechou a porta. Dona Neuza, a senhora tem certeza disso? Olhei para ele. Absoluta. Ele acenou. Então tá feito. Eles não vão mais incomodar a senhora. Obrigada, doutor. Ele saiu. Fiquei sozinha. Sentei no sofá, olhei para a mesa, para as pastas, para os documentos espalhados e sorri, porque pela primeira vez em anos eu estava livre. Livre da dor. Livre da humilhação. Livre deles. 2 anos se passaram desde aquele sábado. 2 anos de silêncio absoluto. Leonardo tentou me procurar uma vez, 6 meses depois. Apareceu na porta do prédio. O porteiro chamou a polícia. Ele foi preso por descumprimento de ordem judicial. Passou 3 dias na cadeia. Nunca mais tentou. Manuela foi demitida como eu previ. O dono da empresa não só a demitiu, como moveu processo por apropriação indébita. Ela teve que devolver os 90 mil reais, parcelado. Vai pagar pelos próximos 10 anos. O marido descobriu o caso. Pediu divórcio. Ela perdeu a guarda dos filhos. Bruno pagou a pensão. E me pagou de volta, com juros, como eu exigi. Ele mandou uma carta junto com o último pagamento. Curta, simples. Obrigado por me obrigar a ser homem. Desculpa por tudo. Não respondi, mas guardei a carta. E eu? Eu estou bem. Muito bem. Moro no meu apartamento em Icaraí, vista para o mar. Acordo todo dia e tomo café na varanda. Olho o sol nascendo. Ouço o barulho das ondas. Viajo. Já conheci 15 estados brasileiros. Fui para a Argentina, para o Uruguai. Mês que vem vou para o Chile com a dona Marlene. Doei mais dinheiro. Mais 50 mil reais para o asilo. Mais 30 mil para o orfanato. Patrocinei bolsa de estudos para 5 crianças carentes. Comprei roupas bonitas, arrumei o cabelo, fiz as unhas, me cuidei, reencontrei amigas antigas, fiz amigas novas. Entrei num grupo de terceira idade que faz caminhada na praia. Conheci gente boa, gente de verdade. E tem um senhor, seu Geraldo, viúvo, aposentado. Ele puxa conversa comigo toda semana, me convida para tomar café, me faz rir. Não sei se vai dar em alguma coisa, mas tá gostoso, tá leve. E meus filhos? Eles vivem a vida deles, longe de mim. Leonardo continua devendo pros agiotas, continua apostando, continua fudido. Manuela continua pagando a dívida, continua sozinha, continua quebrada. Bruno tá tentando, trabalha muito, paga as contas, visita a filha todo fim de semana. Eu poderia ajudar? Poderia. Vou ajudar? Não, porque a vida me ensinou uma lição que eu não vou esquecer nunca mais.
Quem te abandona na miséria não merece te encontrar na fartura. Eles disseram que eu estava morta. E estavam certos. A Neuza pobre, submissa, desesperada por migalhas de afeto, morreu naquele 17 de abril de 2021. E no lugar dela nasceu uma mulher que sabe o próprio valor. Uma mulher que não implora por amor. Uma mulher que não aceita desrespeito. Uma mulher livre. E essa mulher sou eu. Neuza Alves Ferreira. 64 anos. Viúva. Feliz. E em paz. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por me acompanhar nessa jornada. E se você está passando por algo parecido, se alguém te abandonou, te humilhou, te fez sentir pequeno, eu quero que você saiba de uma coisa. Você vale mais do que isso. Muito mais. Não implora por amor de quem não sabe dar. Não aceita migalha de quem te deve banquete. Levanta a cabeça, limpa as lágrimas e segue. Porque a melhor vingança não é o ódio, é a sua paz. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir. Se inscreve no canal. E clica na próxima história que está passando na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar. Um beijo no coração de cada um. E lembra, dignidade não se vende, não se troca, não se negocia. Dignidade se carrega. Para sempre.